Olá, cursistas! Essa é a nossa terceira videoaula da disciplina Integração em Mídias na Educação, do curso de pós-graduação em Educação e Tecnologias, ofertado pelo Instituto Federal do Norte de Minas Gerais. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora formadora Verônica de Melo Sacramento e continuo acompanhando vocês nessa jornada. Espero poder cooperar com a aprendizagem e desde já me coloco à disposição para possíveis dúvidas e compartilhamento de ideias. Nessa terceira semana juntos, como está o desenvolvimento de suas atividades? Você tem cumprido bem? Você tem compartilhado conhecimento com seus colegas no ambiente virtual de aprendizagem? Lembre-se, você que é o coautor. Você é o coautor da sua aprendizagem. Nesse processo, o AVA é lá que você vai conseguir interagir e conseguir os caminhos, seguir os seus próprios caminhos. Até aqui, você já deve ter explorado bem, mas deve continuar. Quero iniciar com uma frase do Steve Jobs que chamou muito minha atenção. Abre aspas. Esta revolução, a revolução da informação, também é uma revolução de energia livre, mas um outro tipo, energia intelectual livre, fecha aspas. Vamos produzir? Bom, primeiro temos que nos situarmos em um breve apanhado geral. Como você já sabe, o caderno didático possui 3 unidades, sendo que a primeira delas foi vista na videoaula 1. E o assunto mais abordado foram os conceitos relacionados às mídias e às tecnologias na educação. Na segunda videoaula, o foco foram as chamadas TICs, sendo que a unidade 2 tem por título Tecnologia da Informação e Comunicação na Educação, TIC. E nesta videoaula 3, nós teremos o início da terceira unidade, chamada Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem. Mais especificamente, nós veremos o que se refere até a página 38 do caderno didático desta disciplina. Agora, já posso apresentar para vocês os nossos principais objetivos. Definir AVA e AVEA. Verificar suas potencialidades. Compreender os recursos disponibilizados por um ambiente virtual de ensino e aprendizagem e suas diferentes interfaces. Conhecer alguns AVEA disponíveis no mercado. Primeiro, temos que saber um pouco do que vamos falar. AVA ou AVEA têm naturezas distintas, porém apresentam pontos convergentes. Vou começar esclarecendo um pouco sobre conhecimento e construção de saberes. O atual panorama enseja a autonomia e o protagonismo dos estudantes, bem como a consideração de seus interesses e de seus conhecimentos prévios para a construção de novas propostas metodológicas. Certamente, estudos sobre a relevância da interação humana para a aprendizagem e o desenvolvimento humano assumem centralidade nos processos educacionais, sendo enorme a contribuição de teóricos como Vygotsky e também Piaget. Em Vygotsky, temos que a aprendizagem ela é tida como uma construção constante que se dá a partir de interações que os sujeitos estabelecem entre si e com o meio em que vivem. Dessa forma, a construção do conhecimento implica uma ação partilhada entre docente e aluno, diálogo, troca de experiências, construção coletiva de uma ideia, como condição para a apropriação de novos conhecimentos e o desenvolvimento de novas capacidades. Para Piaget,
O homem não é passivo sob a influência do meio, pois responde ativamente aos estímulos externos, agindo sobre eles para construir e reorganizar o seu próprio conhecimento. E aí, o que vem a ser o AVA e a sua importância diante desse cenário de aprendizagem contemporâneo? Um conceito mais completo, proposto por Paiva em 2010 sobre o AVA, trata o seguinte, abre aspas, os ambientes virtuais de aprendizagem oferecem espaços virtuais ideais para que os alunos possam se reunir, compartilhar, colaborar e aprender juntos. E geralmente oferece uma interface gráfica e algumas ferramentas, tais como ferramentas de comunicação assíncrona, podemos citar o fórum, o e-mail, blog, mural, e ferramentas síncronas, como é o caso do chat. Ferramentas de avaliação e de construção coletiva, testes, trabalhos, wikis, glossários. Ferramentas de instrução, que são textos, atividades, livros, vídeos. Ferramentas de pesquisa, de opinião, enquete, questionários e ferramentas de administração, que se tratam do perfil do aluno, cadastro, uma emissão de senha, criação de grupos, banco de dados, configurações, diários de classe, geração de controle de frequência e geração de relatórios, gráficos e estatísticas. Os AVA, ou AVAs, normalmente utilizam uma estrutura em rede, em que se tem uma disciplina administrada por um professor como um nó central. Ficou estranho isso? Vou trocar essa palavra nó por eixo, ou melhor, por alicerce. Assim, o professor é um eixo com vários pontos de acesso pelos alunos. Nessa estrutura, acredita-se que poderia ser utilizado de forma ampliada, de modo que cada rede, identificada por uma disciplina, pudesse integrar com outras redes correlatas, ou seja, outras disciplinas. Essas redes, então, compartilhariam conteúdos utilizados de outras disciplinas, formando uma nova rede. Na verdade, um emaranhado de informações, porém organizadas para um determinado fim. É assim, na perspectiva pedagógica, o AVA promove uma visão individualizada de cada disciplina, mas também uma visão integrada para ser utilizada em disciplinas modulares ou projetos que demandam conhecimentos distribuídos. A centralidade no aluno, contribuindo para um ambiente no qual ele é o protagonista do seu processo de ensino-aprendizagem. A estrutura do AVA permite explorar e atender às diferentes necessidades dos estudantes. Tendência conhecida por personalização da aprendizagem, na medida em que podem buscar por conteúdos e objetos de aprendizagem que ainda não têm domínio. O modelo curricular predominante, o conhecido modelo disciplinar, deve priorizar o envolvimento maior do aluno, com metodologias ativas, como a aprendizagem baseada em projetos, o ensino híbrido, a mistura de conhecimentos, a sala de aula invertida. Dessa forma, a ampliação da utilização do AVA é possibilitada por diversas técnicas e tecnologias de mapeamento para representação, visualização e construção do conhecimento. Essas técnicas, elas apoiam professores, estudantes e pesquisadores a desenvolverem competências essenciais relacionadas com a construção do conhecimento de forma colaborativa, coletiva e em rede. Quero citar também Ilma Veiga, 2011, que considera que a aula é um projeto de construção colaborativa.
que se explicita operacionalmente em torno dos seus elementos constitutivos, que são objetivos, conteúdos, métodos e técnicas de ensino, tecnologias e avaliação. Isso tudo torna-se dinâmico pela relação pedagógica e pode propiciar o exercício da autonomia do aluno. Complementando, temos que uma das palavras habituais e necessárias para o êxito no AVA é a palavra motivação, que tem total relação com a chamada aprendizagem significativa proposta por David Ausubel. Para Ausubel, para a aprendizagem acontecer, pelo menos 2 fatores precisam estar presentes. Um deles é o conhecimento prévio, isto é, a ativação de informações com as quais o novo conhecimento poderia se relacionar e assim ser ancorado. E o 2, que é o interesse pelo conteúdo. Sem motivação para interagir com a nova informação, ou seja, sem que as novas informações se constituam como algo necessário para a vida do estudante, a aprendizagem não se consolida. De forma mais objetiva, Ausubel vê o armazenamento de informações no cérebro humano como sendo altamente organizado, formando uma hierarquia conceitual na qual elementos mais específicos de conhecimento são ligados a conceitos gerais, a conceitos mais gerais. Isto conta com uma hierarquia de conceitos a qual ajuda o indivíduo a entender a sequência lógica do assunto, facilitando a ancoragem de conceitos anteriores. Ainda pensando na forma em que se estabelece a aprendizagem, mais especificamente no que diz respeito à construção ativa baseada nas estruturas individuais do saber, os AVAs têm naturalmente que apresentar como funções alguns critérios. Um deles, desonerar a memória dos estudantes, em função da grande capacidade de armazenamento de dados, o que abre novas dimensões para a aprendizagem. 2. Possibilitar o acesso a uma grande quantidade de informação. Possibilitar o rápido acesso a informações, o que permite a sua seleção e estruturação, facilitando sua transformação em saber. Uso de ferramentas, como hiperlinks, já vistos nessa disciplina, permitem aos alunos que sigam seus interesses pessoais e ainda ampliem seus conhecimentos do curso. Outro ponto trata de permitir a demonstração e a comunicação dos resultados, bem como facilitar a realização de análises estatísticas a partir dos dados. Dentre as funções do AVA, posso citar: apresentar a possibilidade de realização de atividades de aprendizagem que destaquem o papel ativo dos alunos a partir de retornos individualizados, indicações de informações adicionais e análise crítica. Outro, permitir aos estudantes o acesso a conversações com companheiros, individualmente ou com comunidades de conhecimento, sendo, portanto, autônomo em cooperação e, ao mesmo tempo, implicando na formação de uma rede. A riqueza de ferramentas que podem ser exploradas nos ambientes virtuais de aprendizagem propicia uma educação com as seguintes características: ser centrada no aluno, de se desenvolver em pequenos grupos, apresentar problemas contextualizados, ser um processo interdisciplinar, cooperativo, integrado e ativo.
caracteriza-se também por estimular o aluno a desenvolver os trabalhos em equipe, ouvir as outras opiniões, considerar o contexto ao elaborar as propostas de soluções e, principalmente, conscientiza o aluno de que ele sabe do que ele sabe e do que ele precisa aprender. Além disso, motiva a buscar informações relevantes, considerando que cada problema é único e que não existem receitas para a sua solução. Muitos são os ambientes virtuais para educação à distância e cabe esclarecer que ambiente virtual de aprendizagem, AVA, e ambiente virtual de ensino-aprendizagem, AVEA, têm naturezas distintas. AVA, o ambiente virtual de aprendizagem, entende-se aqui como qualquer ambiente mediado pela tecnologia de comunicação digital, TCD, amplamente explorado pelas comunidades do ciberespaço. AVEA, ambiente virtual de ensino-aprendizagem, também é mediado por TCD. Porém, constitui-se um processo definidamente sistemático, organizado, intencional e de caráter formal. Precisa atender a todo o processo educativo em suas questões legais, funcionais, acadêmicas e também pedagógicas. Vamos verificar alguns detalhes sobre o Moodle. O Moodle é um sistema modular de ensino à distância orientado a objetos. O Moodle está focado em oferecer aos educadores ferramentas para gerenciar e promover a aprendizagem. Ele permite o gerenciamento desde pequenos grupos de estudantes até milhares deles. A plataforma, ela pode ser utilizada desde cursos totalmente online ou apenas como uma ferramenta a mais para colaborar no ensino presencial. O Moodle, ele foi construído baseado no princípio do construtivismo social, que afirma que a aprendizagem é efetiva quando se realiza a partir do compartilhamento de experiências com outros. Nesse contexto, a base do Moodle possibilita que o estudante analise, investigue, colabore, compartilhe e construa. Portanto, o seu aprendizado ocorre de forma ativa. Esse ambiente permite ao professor, mesmo que ele tenha um mínimo de conhecimento sobre informática ou nenhum conhecimento de programação, disponibilizar material de apoio e atividades para os seus estudantes, fornecer imediatamente o feedback, disponibilizar e ativar ferramentas de comunicação entre todos os usuários de um determinado curso ou disciplina, e muitas outras possibilidades. Ao estudante, esse ambiente permite a interação com seus pares e com o professor, o envio de atividades solicitadas pelo professor e o acesso completo ao curso. Permite flexibilidade para que ele decida seu ritmo para a realização de suas atividades. O Moodle, ele é considerado um ambiente virtual de ensino-aprendizagem, pois ele vai viabilizar a associação entre as ações de ensino e aprendizagem e, por ser um software livre, vai propiciar também a prática da liberdade. Devido a isso, os sujeitos envolvidos podem se aperfeiçoar, podem copiar, estudar, modificar o programa através do acesso ao código-fonte, de forma a colaborar e a beneficiar toda uma comunidade. Tal aperfeiçoamento constante potencializa a apropriação do conhecimento científico-tecnológico por toda a comunidade.
ao permitir a prática da liberdade, mediante a interação ativa de seus participantes, de forma que professores e estudantes sejam sujeitos autônomos e críticos no processo, na medida em que não se constituem apenas como usuários e consumidores dessas tecnologias. É importante explicitar que no Brasil, o Moodle foi homologado pelo MEC como a plataforma oficial para a educação à distância, o qual deverá ser adotado por quaisquer instituições que queiram aplicar esta modalidade de ensino. Assim, a Universidade Aberta do Brasil e da Rede Gaúcha de Ensino Superior à Distância e também outras instituições federais de ensino são mediados por esse AVA. Alguns detalhes técnicos sobre o Moodle. O Moodle ele apresenta recursos didáticos em diferentes formatos. Alguns deles nós já estudamos em unidades anteriores. Texto, imagens, vídeos, simulações, páginas da web, entre outros. E também atividades, como é o caso de tarefas, fóruns, Wix, chat. Pode aceitar objetos unificados através do padrão SCORM. Um pouquinho sobre esse SCORM. É um modelo de referência de objeto de conteúdo compartilhável. Mas é simples, com um significado simples, pois se designa o conjunto de padrões e especificações que compõem o protocolo de comunicação entre os objetos de aprendizagem EAD. São as animações, os vídeos, as imagens, fotografias, textos, funções e conteúdos em geral, na plataforma LMS, que é também conhecida como Sistema de Gerenciamento de Aprendizado. Então, voltando um pouco, o Moodle ele pode aceitar objetos unificados através do padrão SCORM, por meio de um conjunto de conteúdo web, agregados em conformidade com o padrão dos objetos de aprendizagem. Isso inclui páginas, gráficos, programas e apresentações. Assim, justifica-se o nome modular, pois serve de suporte à integração de recursos, orientado a objetos e em diversos momentos de forma dinâmica. Análises sobre o Moodle enfatizam as particularidades desse ambiente, para o atendimento de 5 aspectos que caracterizam o ambiente construtivista, que são os aspectos psicológicos, pedagógicos, tecnológicos, culturais e pragmáticos. Nesse ambiente, os estudantes estão imersos em um contexto real de aprendizagem e da relevância advinda no envolvimento com tarefas interessantes, contextualizadas e autênticas. Pode-se assegurar 4 fatores críticos que maximizam essa aprendizagem. Um deles é o conteúdo, outro, contexto, comunidade e participação. São diversas as possibilidades de trabalho no AVA. Pode-se criar disciplinas ou cursos, incluindo informações e gerindo as mesmas. Pode-se acessar informações sobre os estudantes. Pode-se formar grupos de estudantes, monitorar e registrar o acesso desses estudantes, verificar as atividades realizadas, agendar atividades e divulgá-las aos estudantes, elaborar atividades, tais como questionários, testes, entre outros. Pode-se também gerenciar as notas, realizar download, que é baixar os arquivos, os uploads, que é enviar arquivos, criar hiperlinks, criar e gerenciar fórum, criar e gerenciar chats. Para o acesso ao Moodle, é importante saber que todos os usuários dele
são controlados através de um nome de usuário e senha. O Moodle possui um mecanismo que controla o que um usuário pode ou não fazer. Isso é determinado em função dos papéis atribuídos a ele. Portanto, cada usuário pode fazer aquilo que lhe é permitido, em função de seu papel naquele ambiente. Um papel, portanto, é um conjunto de permissões. Uma permissão é uma atribuição concedida para uma ação específica. Por exemplo, um usuário com o papel de professor pode ter permissão para enviar tarefas, para iniciar novas discussões no fórum, avaliar o desempenho dos estudantes, entre outros. Sua permissão pode ser administrador, que é aquele que possui o acesso total às funcionalidades e configurações do Moodle e que, consequentemente, também tem acesso a todos os cursos ou disciplinas. Tem-se também o papel do criador de cursos. Esse participante ele tem acesso às funcionalidades referentes ao curso, podendo criar e gerenciar. O professor, ele é o participante que ministra o curso, inclui material, ele presta assessoria aos estudantes, inclui ou alteram atividades no ambiente e avalia o desempenho dos estudantes nesse mesmo ambiente. Uma outra versão do professor é o tutor, porém a atuação dele é mais restrita. Ele pode ensinar e avaliar os estudantes. Não pode, porém, alterar as atividades propostas pelo professor. O aluno, ou simplesmente o usuário, será o estudante que tem acesso ao curso por completo. Ele pode interagir com os outros estudantes e com os professores e coordenadores, mas não poderá alterar informações ou atividades do curso. O guest, ou melhor, o convidado, ele é o usuário de menor privilégio. Ele pode acessar o conteúdo, mas não pode incluir textos ou realizar qualquer alteração ou interação no ambiente. Acessando a plataforma, você será cadastrado pelo administrador do Moodle e receberá o endereço do site, o seu nome de usuário e uma senha padrão. Para começar, digite na barra de endereços de seu navegador o endereço que você recebeu do administrador. Será exibida uma página e nela será solicitado um primeiro acesso. Ao digitar a sua senha padrão, ele pedirá que você troque a senha. Para isso, você deverá digitar uma nova senha 2 vezes. Posteriormente, clicar no botão de acesso. Provavelmente, a página do seu curso já estará pronta e relacionada na primeira página do Moodle. Clique na turma de seu curso para acessá-lo. Na sequência, será exibida uma tela contendo os módulos do seu curso para acessar a disciplina Integração em Mídias na Educação, por exemplo. Clique sobre ela e você terá na sequência uma tela contendo informações gerais. Com a barra de rolagem, você atingirá as atividades propostas ao longo da disciplina. E como funciona o Moodle para o professor? Esse desafio ficará para a nossa próxima videoaula. Depois dessa aula, já podemos concluir que sabemos que o ato de ensinar e aprender, hoje, não se limita ao trabalho dentro de uma sala de aula. Esse processo sugere uma transformação do que fazemos dentro e fora dela, no presencial e no virtual, além de um planejamento das ações de pesquisa e de comunicação que possibilitem continuar aprendendo em ambientes virtuais, acessando páginas na internet, pesquisando texto, recebendo e enviando novas mensagens,
problematizando questões em fóruns ou em salas de aula virtuais, divulgando pesquisas e projetos. A autonomia da EAD torna-se mais ampla e evidente ao se conhecer as possibilidades e ferramentas presentes nos ambientes virtuais de ensino e aprendizagem, pois os mesmos atuam no espaço decisório dos estudantes, que estão em busca da compreensão sem necessariamente ter a presença do professor como o centro do processo. A memorização dá lugar à pesquisa e à construção. As interfaces desenvolvidas a partir de recursos multimídia devem priorizar o controle do aprendiz, encorajando-o à exploração e ao seu envolvimento de forma não linear, porém autônoma e significativa. Agora, você já possui mais elementos de estudo. Vá até o AVA, verifique a sugestão para o fórum desta terceira semana. Contribua com o seu conhecimento. Lá, nós vamos falar justamente sobre o ambiente virtual de aprendizagem. É necessário que haja adequação do conteúdo, metodologia própria e uma equipe educacional especializada para a mediação entre o conhecimento e os estudantes nesse espaço. Você conhece bem um ambiente virtual de aprendizagem, um AVA? Tem informações sobre o Moodle? Conhece as possibilidades de trabalho ofertadas nesta plataforma? Pois bem, você está convidado para o fórum de discussão desta terceira semana. Bom trabalho, bons estudos, nos encontraremos em breve. Obrigada e até a próxima aula.